Ê, vidona boa que essa daí tem. Nossa, se eu tivesse essa vida, eu não ficava assim, ó, na minha infelicidade toda. É, comadre, que mania que a gente tem de achar que a vida do outro é mais feliz. Que mania que a gente tem que achar que se eu tivesse morando na Islândia, eu seria mais feliz. Porque, olha, eu vou contar pra você uma coisa, comadre, que euzinho, ó, desde que eu morei aqui, desde o primeiro dia até hoje, tem coisas ainda que me incomodam, comadre. Johanna, Oi, olha, tô por que você trabalhando. fala mal islandês? Eu não estou falando mal de islandês, estou contando as coisas diferentes. Você fala não toma banho, não escova dentes, Ah, o comadre não clica gostei, não comenta, não participa, você quer deixar eu editar esse vídeo e não assiste o gosta nos vídeos. Quem não gosta dos vídeos, Ai, Olafô? ai, ai, Não, não, assiste o vídeo, depois você me conta, tá, seu falador? Fala muito bom da islandês. Ai, olha. Oh, se me incomoda. E antes de eu explicar pra você que a minha vida não é tão assim toda cheia de maravilha, que você fica achando que é cheia de maravilha, eu preciso lembrar a você o seguinte, que ó, entre a Ana e Sayana existe coisas que me incomodam muito aqui na Islândia. Eu sou islandesa, amo esse país, por isso que eu tenho propriedade pra falar, do mesmo jeito que eu falo coisas que me incomodam no Brasil, né? Então a gente, sem querer ou querendo, a gente acaba fazendo comparações, mesmo sabendo que o Brasil é um país imenso, cheio de pessoas diferentes, cheio de nacionalidade, cheio de cultura, cada estado é alguma coisa, e dentro do próprio estado, cada município muda muita coisa. A Islândia pequenininha, todo mundo tem o seu jeito de ser, é um povo mais tímido, mais retraído, mais tranquilo, mas, comadre, para nós brasileiros que temos o que te acaba. Tô falando de mim, tá? Tem uma coisa que me incomoda, por exemplo, essa coisa que nós temos de ser mais despachada. Talvez, você vai talvez falar comigo que é um pouco sem educação, mas eu quero falar pra você que nós brasileiros somos muito despachados, muitos assim, ai, aí, me dá um copo de água aí, chega pedindo, me dá um café, me dá isso, a gente vai direto. Eles não, tá? Por exemplo, se é o meu marido, que é uma pessoa íntima minha, que me chama de meu amor, por exemplo, ou alguém próximo a mim que chama de amor, elas têm mania de falar assim como querida no Brasil, fala assim como Elska, meu amor. Então meu marido, por exemplo, vai pedir um copo de água. Ele fica, Elska min, Fimidor. Por exemplo, fala, meu amor, me desculpa, você gentilmente poderia pegar um copo de água pra mim? Muda até a tonalidade da voz. Aí essa coisinha dá uma mexida assim comigo, tá? Me deixa um pouco assim, meio nervosa. Ai, eu fico assim, comadre, por mais tempo que passa, a gente fica nervosa. Agora, deixa eu te contar uma curiosidade aqui, que essa vale a pena contar. Mas, comadre, presta atenção que eu contei uma vez, eu acho que você não assistiu não, porque você me perguntou o que mais me estranhou no primeiro dia que eu botei meu pezinho aqui nesse país, que foi o seguinte. Quando eu vim encontrar minha família, aqui é a família do islandês, a família do meu marido, né? A gente foi encontrar a família toda, os irmãos, as irmãs, todo mundo a gente foi encontrar. Chegando lá, eu já cheguei com medo, né? Tipo assim, puxa... Eu cheguei assim, um passarinho totalmente fora do ninho, né? Longe, só eu de diferente, não tinha uma imigrante, uma pessoa da minha tonalidade de pele, com cabelo, todo mundo igual e eu era diferente. E aí eu já me senti assim, diferente, eu fiquei assim sentadinho no canto, só observando, olha para um lado, olha para o outro, e todo mundo sentado, os irmãos, as irmãs, a família do olho é grande, né? E de repente começa um tal de iau. Um pro lá, iau, 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 o outro iau, 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 iau. Aí começa aquele iau, iau. E foi me dando um sonhador, foi me dando um desespero, foi me dando uma agonia que eu não entendia o que tava se passando naquela casa, comadre do céu. Era um tal de iau pra lá, iau pra cá, iau pra lá, iau pra cá. Que eu falei assim, não, não vou aguentar uma coisa dessa não. Menina, eu não sabia o que era isso. Foi eu sair daquela casa nervosa, eu olho pro meu marido, e agora eu vou contar a verdade pra você. Eu olho pro marido nervosa. Que raio que você estava falando de mim, de iau, 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 iau? Esse iau era alguma coisa de mim, eu tenho certeza. O que vocês eram que estavam falando de mim mesmo? Por que era tanto de iau pra lá, iau pra cá? O que é isso que tá acontecendo? Era comigo, me conta logo. E meu marido deu aquela maior risada pra mim e falou assim, não, Joana, iau é sim
Eu falei, pra que tanto sim numa conversação? Menina, eu demorei acho que uns 3 anos pra entender que esse iau, 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 iau era o jeito deles, sabe? Como tem o meu de São Paulo, então parece assim, que a gente sempre vai falar o meu, o meu, o meu. Eles é o iau, só que o iau é exageradamente exagerado, junto... Antes deles falar o iau, eles ficam... Graças o meu marido não faz esse... Porque eu tirei isso da primeira vez dele. Falei, não, você não vai fazer esse... E também pra falar, comadre, eles engolem a palavra pra dentro, assim, ó. Que fica assim... No rádio, pra você entender o rádio, mulher, você tem que prestar bem atenção. Porque eu não sou daqui, eu não sou nascida aqui, eu sou islandesa, mas não nascida daqui. Pra eu entender o rádio, eu tenho que prestar atenção. Eu não posso fazer nenhuma outra coisa sem prestar atenção. Não posso. Não posso. Porque se eu prestar atenção em outra coisa, não vou ver, porque eles ficam falando assim, por exemplo. Eu vou... Menina, parece que tá tendo um negócio assim dentro deles que eu fico assim desesperado. O que é isso? O que é isso que dava assim, um desespero, mas um desespero daqueles assim, ó, grande, com força mesmo. Agora, uma outra coisa que veio com força mesmo comigo, assim, foi ter que me acostumar nesse país, não só no inverno, que é aquela escuridão toda, como no verão, que é aquela luz toda, que é só o dia e noite, mas foi tentar entender que dentro de casa não tem janela, comadre do céu, é uma loucura, não tem, né? Não tem janela nenhuma dentro de casa, e menina... Dá assim um desespero que você fala, gente, se acontecer alguma coisa, eu vou pular por onde? Não tem, porque o que tem dentro da casa é um buraquinho, assim, ó, que pra você passar, não cabe. Eu, por mais que eu tô enxutinho, como você tá percebendo, não dá pra passar nesse buraco, porque é um buraco, assim, minúsculo, uma coisa assim que não tem jeito de descrever pra você. E por que que não tem janela se tem esse monte de vidro pela casa toda? Pois é, comadre, são vidros. Esse vidro é pra quê? Pra deixar com que a luz entra, lembra do inverno, que é a escuridão? Então esses vidros na casa todinha é só pra luz entrar, porque... E vento não pode ter janela, porque senão se entra uma rajada de vento aqui, porque principalmente na mudança de estações, que o tempo fica doido nessa Islândia, não dá. Se entrar uma rajada aqui, a gente coloca essa casa no chão, porque não teria como. Então é só um buraquinho que a gente abre assim pra deixar a casa arejada. E ralo, você que manda eu lá jogar água na cozinha, jogar água no banheiro, não tem ralo aqui na cozinha. É pano molhado, a gente esfrega com uma escovinha, bonitinho, e fica limpa, tá, comadre? Não dá aquela sujeirada toda não, porque aqui dentro de casa a gente não entra com sapato. A gente tem sapato de dentro de casa, sapato que só vai lá pra fora de casa. Presta bem atenção nessa coisa, que se eu fosse você, fazia uso dessa casa, hein? Agora, uma outra coisa que me incomoda até hoje, que aí você vai me ajudar no seu coisa aí, que é o seguinte: o meu homem só resolve uma coisa por vez. Se eu falar assim, olha, pega essa coisa aqui, ó, guarda aqui embaixo, porque que tem que colocar aqui embaixo. Aí se eu falar, pega isso e pega a roupa lá pra guardar, ele vai misturar, não vai dar certo. Ele só consegue entender uma coisa por vez. Isso é uma coisa que eu não sei da nacionalidade, até que eu falei, não pega uma coisa, pra chegar nessa vida maravilhosa, glamurosa que eu tenho de vídeo no YouTube. A coisa que mais me divirta é quando as pessoas desdenham de nós que gravamos vídeo pro YouTube, porque gravar vídeo pro YouTube todos os dias, você tem que ter uma arte, você tem que ter uma cabeça muito boa, você tem que ter qualidade, enfim, é muito tempo para poder estudar em capa de vídeo, título, e fora depois ter que ter uma câmera de boa qualidade, enfim, tudo isso é tempo que a gente faz com amor, tá? Com muito amor, não é por causa de dinheiro não, porque o pagamento ultimamente tá pouco, mas é com muito amor. Mesmo eu fazendo
tudo isso que eu faço com amor e com praticidade, eu ainda tenho tempo de cuidar da casa. Olha só, eu acordei 5h30 da manhã, porque eu tinha que passar roupas da semana passada e dessa semana, porque semana passada eu não tive tempo de passar. E aí o desafio da vida maravilhosa que eu comecei falando no vídeo é você vir aqui passar as camisas social do meu marido, que tem que estar impecável. Ai, Joaninha, mas você não é tão rica porque você não manda pra lavanderia? Não, comadre, não sou tão rica não. É uma forma que nós encontramos para economizar dinheiro, para a gente poder viajar, comprar os nossos luxos, se alimentar bem, comer bem, ter a nossa suplementação, que as nossas vitaminas custam uma graninha. Tudo isso, comadre, reflete numa mulher que cuida de casa. E tudo isso eu faço antes de cuidar de mim. Primeira coisa que eu faço, cuido de mim, me arrumo, me monto inteirinha. Depois, linda, maravilhosa, passei todas as roupas hoje pra falar pra você que a gente só vai entender a vida do outro quando a gente estiver vivendo aquela vida. Fora disso é só especulações, comadre, é só especulação. Quanto mais você especula da minha vida achando que poderia ser maravilhosa, mais o mundo te surpreende. Por quê, comadre? A gente só vai entender a dor do outro se a gente tiver que passar por aquela dor ou passar por aquela situação. Foi isso que eu aprendi a amar e respeitar a Islândia. Mesmo tendo IAU e essa coisa que me incomoda até hoje, eu tive que tentar entender e conversar, no caso com meu marido, que a pessoa conversa, falando que isso me irrita. E ele também a gente teve que tentar se acertar no nosso relacionamento para a gente poder entender. Então, o mundo seria bem melhor se a gente entendesse mais e julgasse menos. A gente chegaria muito mais lá na frente, não é isso? E do resto, a gente tem vídeo aqui todos os dias, com ou sem glamour pra você. E o vídeo de hoje foi mais pra você que está querendo vir morar na Islândia ou morar em outro país, que a grande dica é: se prepara para tentar entender a cultura dos outros, tentar entender aquilo que nós brasileiros... É isso mesmo, comadre, a gente tem que entender a cultura do outro, a convivência do outro, as coisas que a gente acha que é muito diferente daquilo que a gente vive, não é isso? Foi assim que eu tô vivendo com meu marido até hoje, comadre, tentando entender aquilo que eu não entendo. Agora, deixa eu cuidar de guardar essas roupas, porque o meu dia só tá começando e olha que já vai dar 4 horas da tarde, eu tenho que cuidar do corpo. Agora, amanhã a gente tem vídeo aqui, não esquece não, que é vídeo todos os dias, feito com muito amor e carinho pra você, tá? Tchau, comadre. Yo voy a cantar esta canción para mi gente.